Avançamos agora com ligação em direto ao Brasil. O NAU está a acompanhar e a dar destaque às eleições brasileiras que acontecem já em outubro, a primeira volta das eleições. É nosso convidado o Diego Sarça, junta-se em direto a partir do Brasil. Diego, nesta altura está a decorrer a entrevista no Jornal Nacional da Globo a Lula da Silva. O que é que já foi dito pelo presidente e candidato às eleições? Olha, José, boa noite para vocês aí em Portugal também. A maior parte da entrevista até agora, o presidente teve que responder pelas acusações que o filho dele está, nesse momento, a ter que responder aqui no Brasil. Vale lembrar que o filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, que é conhecido como Lulinha, ele está a ser investigado por possível tráfico de influência. Isso porque a amiga dele, uma lobista, uma pessoa que faz negócios, teria tentado 3 contratos com o governo. Não foram fechados, mas por intermédio do filho do presidente da República que tenta a reeleição e também do chefe de gabinete, Marco Aurélio, conhecido como Marcola, ela conseguiu alguns acessos, pelo menos alega ter conseguido. E a investigação da Polícia Federal é no sentido de identificar se houve ou não favorecimento para que essa pessoa tivesse fácil acesso a órgãos do governo federal. Ele está sendo fortemente questionado pelos 2 apresentadores, os pivôs do Jornal Nacional, César Tralli e Renata Vasconcelos, a se explicar e a dar as alegações sobre essas investigações. E Lula da Silva não se furtou a dizer que o filho dele vai responder caso seja comprovado algum crime. Ele disse que as instituições do país funcionam, a Polícia Federal está a investigar, o Ministério Público está a denunciar e, é claro, a Justiça depois a julgar, e que com toda a liberdade ele dá a esses órgãos para que façam a investigação. Só que ele disse também não fazer um julgamento precipitado, isso porque ele próprio disse que foi alvo de um julgamento incorreto na Operação Lava Jato, quando apontaram que ele era dono de um sítio e também era dono de uma casa, segundo ele, que não pertenciam a ele próprio, e ele se considera injustiçado. Por isso, depois houve a anulação na Justiça da sentença. Então, o presidente Lula diz evitar fazer qualquer tipo de pré-julgamento, mas disse que o filho dele responderá e pagará caso os crimes sejam comprovados. Ele próprio disse que não conhece essa pessoa com quem o filho tem uma relação de amizade e que pode ter provocado o crime de tráfico de influência que é investigado nesse instante. Esse é o principal alvo da entrevista, que também fala sobre desvios no Seguro Social aqui no Brasil, chamado de INSS, das aposentadorias. Também foi revelado que havia um desvio dentro do INSS, e ele está a responder também sobre esse caso, que começou lá atrás no governo de Michel Temer, passou pelo governo de Jair Bolsonaro, mas também perdurou nos primeiros anos do governo Lula. O presidente da República diz que no governo dele a investigação foi feita e que as pessoas estão a ser responsabilizadas, portanto, marcando o que ele diz ser uma autonomia das instituições brasileiras. Diego, hoje é Lula da Silva entrevistado, amanhã será Flávio Bolsonaro. A campanha está a ganhar agora também, quando nos estamos a aproximar a passos largos para as eleições, está a ganhar agora uma nova velocidade com ataques dos 2 lados. Sabemos que Flávio Bolsonaro também tem algumas questões pendentes, como também já falamos aqui. Exatamente, está a ganhar uma nova dinâmica, um novo ritmo, com toda certeza. E amanhã o entrevistado no Jornal Nacional da Globo, que é a emissora de maior audiência, o Jornal Nacional é assistido por mais de 20 milhões de espectadores, será a vez de Flávio Bolsonaro, e com certeza Flávio Bolsonaro será questionado sobre o caso Dark Horse, o filme sobre o pai dele e a destinação da verba do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Até hoje não sabemos se foi utilizado dinheiro no filme, como ele alega, ou se o recurso foi para outra finalidade, já que passou por uma conta dos Estados Unidos no Texas, onde está o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, que tem ligação próxima
com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o secretário de Estado norte-americano também, Marco Rubio. E amanhã começa a campanha. Aqui no Brasil, a televisão e o rádio exibem durante 30 minutos a propaganda eleitoral dos candidatos. E deve ser marcada justamente por troca de acusações. Flávio Bolsonaro vai acusar o presidente Lula com o caso do filho dele, relembrar a Operação Lava Jato e também falar sobre a situação econômica do país, em que há dificuldade para que as pessoas paguem suas contas ou comprem, por exemplo, nos supermercados, né, itens básicos de consumo. Já o presidente Lula vai relembrar todo o histórico de Flávio Bolsonaro. Ele foi acusado de ter pego parte do salário dos seus funcionários no gabinete quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. A prática ficou conhecida aqui no Brasil como rachadinha. Também a compra de imóveis com dinheiro em espécie, o que é pouco usual, além de ter comprado uma mansão milionária em Brasília, e culminando com o caso Dark Horse, vai ser explorado pela campanha do atual presidente. Ou seja, será uma campanha marcada por troca de acusações. Muito bem, Diego. Vamos continuar naturalmente atentos, fazendo este ponto de situação até às eleições brasileiras, a acompanhar a par e passo tudo o que está a acontecer no Brasil relativo às eleições presidenciais. Obrigado pelo teu relato em direto. Obrigado.